Então vamos ao ministério da palavra. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 1, verso 1 e 2. Josué, capítulo 1, verso 1 e 2. Está aqui no telão. Eu gosto dessa passagem. Eu gosto muito desse momento da história de Israel. É um momento de rupturas, é um momento de transformação, é um momento de mudanças de fase. Eles saem do Egito, passam 40 anos no deserto, agora estão diante da terra prometida e vão entrar à terra prometida. E acontece um fato, não é? Que é a morte de Moisés. Moisés era o líder, Moisés era o legislador, deixou os 10 mandamentos, conduziu aquele povo com sabedoria, com graça, e Moisés foi um homem que foi usado de forma extraordinária por Deus em vários aspectos, mas agora Moisés morre. E com a morte de Moisés, um novo ciclo está para começar. E nesse novo ciclo, Deus agora vai usar Josué. E Josué precisava agora de uma palavra de empoderamento, de uma palavra de encorajamento. Por quê? Porque ele podia esmorecer. Ele era o auxiliar de Moisés, ele era o servo, o discípulo de Moisés. Então, quando ele vê agora o seu líder, a sua referência morrer, a sua referência sair de cena, e ele tem toda aquela multidão que é ele que tem que conduzir, ele tem que assumir a liderança agora, ele tem que fazer, Deus vai até ele e fala assim, eu vou fazer com você, vai ser contigo. Então eu gosto desse momento, que essa é uma frase de Josué, em que ele precisa superar tudo o que ele viveu nos últimos 40 anos, superar todas as crises que ele passou, e foram várias, se você for observar a história, superar todas as dificuldades que ele viveu, vendo pessoas se levantando contra a liderança de Moisés, e ele vendo Deus agir naquilo tudo, mas era uma comunidade, então tinha suas dificuldades. Ele tem que superar agora a morte do seu líder, a morte da sua referência espiritual, e ele precisa se levantar para ele fazer a diferença. Então eu quero falar com você nessa noite, bem rapidamente, sobre aprenda a dar a volta por cima. Amém? Diz assim o texto: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto, prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entra na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Amém? Fecha a tua Bíblia. Pai Santo, em nome de Jesus te louvamos pela tua doce, bendita e preciosa palavra, que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre nos nossos corações, para a glória do teu nome, em o nome do Senhor Jesus, amém e amém. Eu não sei você, mas eu gosto daqueles highlights do futebol, os melhores momentos, porque o futebol ele tem 2 horas, né? Então você tem que sentar lá para assistir uma partida de futebol, então você senta lá 2 horas para assistir o futebol, 2 horas, bolinha para lá, bolinha para cá, a bola vem, se levanta, vai no banheiro, você vai, tira o lixo para a esposa, você volta, senta, e é 2 horas ali, naquela conversa ali. Aí eu vou fazer um monte de coisa, e depois que passa o jogo, tem lá os highlights, lá os melhores momentos, eu vou lá e é 5 minutos. E eu assisto ele, e os 5 minutos está resolvido, e eu sei tudo o que aconteceu. E os melhores momentos para quem ganha, né? Porque para quem perdeu, é os piores momentos, né? Então, é uma propaganda ruim. E porque nem sempre a gente ganha, você concorda comigo? Nem sempre a gente ganha. A vida, ela não é feita de auto-performance. A vida, ela é real. E algumas perdas são insubstituíveis. Quando você perde uma partida de futebol, você fala, daqui a pouco ganha outra. E quantas que eu já ganhei para trás? Mas tem algumas perdas que elas são insubstituíveis. Tem algumas coisas que é impossível a gente resolver. Por exemplo, quando você perde alguém, como que você faz para substituir uma pessoa? É possível? É impossível, não tem como substituir. Mas nós precisamos compreender que a vida, as perdas fazem parte da vida. Viver é perder. O que eu preciso? Aprender a dar a volta por cima. Então diga assim, eu preciso aprender a dar a volta por cima. Você está lá com o cara, com a menina, numa boa. Ontem eu atendi uma pessoa do Brasil nessa situação, em que ele me chamou e falou, pastor, eu preciso de ajuda.
Falei, por quê? Ele falou, eu não sei. Eu falei, então eu também não sei, velho. Falei, não, eu não sei o que aconteceu. Eu falei, mas eu também não sei o que aconteceu. Eu falei, não, é que a minha esposa pegou os meninos e saiu de casa e falou que não aguenta mais. Aí a minha esposa ligou para ela e falou assim, o que aconteceu? Ela falou assim, não aguento mais. Mas o que você não aguenta mais? Tudo. Você está entendendo? Olha aí, então aquele momento assim que você fala, poxa, caramba, como é que resolve isso? Então aquele momento que às vezes a pessoa dá na telha dela e fala assim, eu não quero mais isso. Eu não quero mais fazer parte dessa história, eu não quero mais estar comprometido com esse relacionamento, com esse trabalho, com esse processo, com esse ministério. Às vezes, acontece. O que nós precisamos? Aprender a dar a volta por cima. Os últimos 40 anos haviam sido difíceis para Josué e agora ele precisava dar essa volta por cima. Quando a gente olha para essa história de Josué, a gente vai perceber que é uma nova fase e a primeira coisa que ele precisa nessa nova fase é resiliência. E o que é resiliência? Resiliência é a tua capacidade de se encurvar, de ser flexível ao ponto de não quebrar e voltar ao estado normal. Isso é resiliência. Igor, você pode correr lá e pegar um copinho daquele lá para mim, fazendo um favor, de água? Vazio, por favor. Então, esse copinho aqui, olha, queridos, ele é flexível, né? A gente, às vezes, é flexível diante de algumas situações. Você cede, e você aceita, e releva e tudo mais. Ele é flexível, não é flexível? Mas ele não é resiliente. Porque quando você tenta voltar ele para o estado normal, olha só. Tem pessoas que são flexíveis, mas elas não são resilientes. Elas saem daquelas áreas da vida dela toda quebrada, ferida, machucada, arrebentada. Então, vou devolver para você, porque... Ser resiliente é conseguir superar isso e continuar inteiro, continuar completo. E se você é cristão, você precisa compreender 3 grandes verdades sobre esses momentos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Crônicas 7, 20. 1 Crônicas, capítulo 7, verso 20. Chegou lá? Está aqui, ó. Nós vamos ler 3 versículos. O filho de Efraim foi Sutela, de quem foi filho Bered, de quem foi filho Toate, de quem foi filho Eleada, de quem foi filho Toate, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ezer e Eleade, mortos pelos homens de Gade, naturais da terra, pois eles foram roubar o gado destes. Então esse pai perdeu 2 filhos, e o texto vai dizer assim, Efraim, seu pai, o que perdeu os 2 filhos, chorou por eles, quanto tempo? Muitos dias. A Bíblia não diz quanto tempo que ele chorou aquela dor, aquela perda emocional, muitos dias. E os irmãos dele foram consolá-lo. Agora olha o verso seguinte. Depois disso, ele teve relações com a sua mulher, ela ficou grávida e teve um filho, queridos. Isso mostra o quê? Que esse homem aprendeu a ressignificar. Ele aprendeu a virar a página, ele foi resiliente, ele aprendeu a tocar a vida, a seguir em frente, esquecer o que aconteceu, né? Não apagar a memória, mas esquecer a dor, esquecer o trauma e seguir em frente. E ele teve um filho, a quem ele chamou Berias, por causa da desgraça que a sua família havia sofrido. Algumas versões vai dizer, porque as coisas iam mal na sua casa. É aquilo que o Jordan contou aqui agora há pouco, né? Aquele momento da tua vida em que você fala assim, puxa, deu ruim, hein? Está ruim mesmo. A coisa está feia, está complicada. Então, quando eu olho para esse texto, como cristão, você precisa aprender 3 coisas. A primeira coisa é que as tempestades fazem parte da vida. Enfrente-as. Enfrente as tempestades. Às vezes eu vejo pessoas que elas são inconstantes. Se as coisas estão bem, elas estão lá. Ó, tem gente que parece que ele precisa de uma luta para poder estar na presença de Deus. Já percebeu? Ele precisa de uma luta para estar ali. Agora tem outro que quando a luta vem, ele se afasta de Deus. Eu não entendo essas coisas. Tem outro que quando ele quer algo de Deus, ele faz campanha, ele jejua, ele ora, ele olha, ele está na igreja dia e noite. Aí quando ele recebe, ele some, desaparece. Fala, meu Deus, isso foi bênção ou maldição? Não dá para entender algumas coisas. Então, aí as tempestades vêm, nós precisamos olhar para as tempestades, elas virão e enfrentá-las. A fibra que você é forjado define a forma como você enfrenta as tempestades. A segunda coisa como cristão que nós precisamos perceber e entender,
Aceite as disciplinas que vêm de Deus. Queridos, Deus disciplina a gente. Deus é Pai, amém? Salmos 81, 7 diz assim, olha, na angústia vocês clamaram e eu os livrei. Na angústia vocês clamaram e eu os livrei do esconderijo, do trovão, eu lhes respondi, e eu os pus à prova nas águas de Meribá. O que eram as águas de Meribá? Quando o povo sai do Egito, eles estão no deserto e Deus vai levar eles nas águas de Meribá. As águas de Meribá eram águas amargas, mas era um momento que Deus estava provando eles, e eles não suportaram aquela provação, e sabe o que eles fizeram? Murmuraram. Tem gente que ela murmura, tem gente que ela reclama, ela critica. Olha, quem murmura é porque não aceita a disciplina. Filho que murmura não aceita o tratamento do pai. Não sei até quando, eu não sei se eu aguento mais, eu não estou suportando, eu acho que eu vou mudar, porque não sei o quê, papapá. Parece carro velho rateando. Oh, Jesus, tem misericórdia. Provérbios 15, 32, quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo, mas a quem aceita a repreensão adquire o entendimento. É Deus colocando à prova. Disciplina, queridos, é remédio amargo. Quem que mamãe já deu remédio amargo? É bom? Não é? Mas é para o bem. Disciplina, às vezes, é remédio amargo de pais que amam. Pai que ama, mãe que ama, disciplina filho. Coloca limites, diz não. É assim que funciona. Em Hebreus 12, 7, abre a sua Bíblia em Hebreus 12, 7, só para você ver isso. Olha aí, ó. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Agora, olha o verso 8. Mas, se estão sem correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. São filhos sem pai. Se não tem correção, não tem pai. Papai não está presente na vida. Mamãe não está presente na vida. Olha o verso 9. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que então não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Então Deus às vezes vai levar você àquele lugar onde Ele vai disciplinar, vai doer, é água amarga. Você vai falar, está doendo, pai, não aguento mais, estou querendo desistir. Aceita a disciplina. É Deus colocando você à prova. Passa por ela, aguenta mais um pouquinho, permanece na fé, persevera naquilo que Deus está fazendo, mas olha, aceite a disciplina que vem de Deus, é a segunda coisa. Então, enfrente a tempestade, aceite a disciplina, e a terceira coisa como cristão que você precisa aprender, nunca coloque a culpa em Deus. Não coloque a culpa em Deus. Deus não é culpado. Ai, Deus, por que que o Senhor permitiu? Por que que o Senhor fez isso? Se o Senhor me amasse, oh meu Deus, há pessoas que, quando elas colocam a culpa em Deus, elas desistem da fé. Há pessoas que se permitem, queridos, olha, presta atenção no que eu vou falar para você. Há pessoas que elas se permitem ser usadas pelo inimigo para roubar a fé dos outros. Sim ou não? A pandemia nos ensinou algo muito sério. O que a pandemia nos ensinou? A pandemia nos ensinou que gente contaminada faz o quê? Contamina. Gente contaminada contamina. Olha, eu sempre pensei nessa frase muito linda. Pessoas sábias falam de projetos. Pessoas inteligentes falam de ideias. Pessoas medíocres falam de pessoas. Nunca pare numa mesa, numa roda, para falar dos outros. É feio. Feio. Já imaginou lá no céu olhando para você e falando assim, fofoqueiro? Já imaginou o anjo olhando para você assim, mas fofoqueiro, hein? Você acha que coisa mais feia, mais horrorosa? Deus falando que você é fofoqueiro? Não dá não, né? Às vezes a melhor coisa que a gente faz é fechar a boca. É ficar quietinho. Porque pessoas amarguradas, elas contaminam e elas nos afastam da graça de Deus. Você está bem, mas a pessoa está amargurada, está contaminada, e aí o Satanás vai colocar ela na tua porta, no teu ouvido, para falar coisa ruim para você, para matar a tua fé,
para roubar você. Olha o que Hebreus 12:15 diz. Vai lá em Hebreus 12:15 para você ver. Hebreus 12:15. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação e por meio dela muitos sejam contaminados. Aí a pessoa está ruim, aí ela sai contaminando todo mundo, fazendo mal para todo mundo, né? Então, e aí ela vai colocar a culpa em Deus. Porque Deus não me ama, porque Deus deixou, porque Deus fez isso. Essas três coisas são chaves de discernimento para quem quer dar a volta por cima. Não coloque a culpa em Deus, nunca, né? Que mais? Que mais? Aceite a disciplina. Que mais? Qual que é a outra? Não coloque a culpa em Deus, aceite a disciplina, enfrente as tempestades. É importante pensarmos sobre isso. Agora, pastor, qual que é a chave para dar a volta por cima? A chave para dar a volta por cima, você vai encontrar lá em 1 Pedro 5:6. Vamos lá? 1 Pedro 5:6. Olha, vamos aqui, ó, que fica fácil. Nós vamos ler até o 11, tá bom? Bastante Bíblia hoje, né? Gostoso, né? Eu gosto de Bíblia. Portanto, faz o quê? Humilhem-se. Qual que é a chave para dar a volta por cima? Humilhação. Se humilha diante de Deus. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, no tempo oportuno, quem que exalta você? Deus, é Deus que exalta a gente, querido. Olha, então, lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Aí ele vai dizer assim, olha, no verso seguinte, sejam sóbrios e vigilantes, porque o inimigo de vocês, olha, sejam sóbrios e vigilantes, porque o inimigo de vocês, quem que é o inimigo? Dá um nome por feio, né? Por tinhoso, né? Anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Como é que ele anda ao derredor de você? Fala comigo assim, ó, com pessoas, fala, com pessoas contaminadas. Ele vai pegar a pessoa contaminada e vai andar ao redor de você para fazer o quê? Devorar você, matar a tua fé. Matar a tua fé. Olha o verso seguinte, vamos lá. Resistam, firmes na fé, resiste, batalha, lute, né? Firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Mesma coisa, gente. Todo lugar é assim mesmo, gente é gente em todo lugar. Vamos lá para frente, olha o 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem, depois do quê? Sofrido por um? É sempre? Não, queridos, é por um pouco. Ele mesmo irá, ó que coisa mais linda, ele mesmo irá o quê? Eita glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Agora, olha o verso do 11, para nós fechar. A Ele seja o domínio para sempre. Isso aqui é a chave para você dar a volta por cima. Por quê? Porque quem não consegue ressignificar, não consegue continuar, não consegue seguir em frente. Então, quando eu olho para esse texto de Pedro, pensando na história de Josué, eu quero deixar algumas coisas para você assim, bem rapidinho. Primeiro, ative a sua fé na palavra de Deus. Ative a sua fé na palavra de Deus. A gente tem fé para tantas coisas, né? Mas sabe o que agrada a Deus? A fé. A fé agrada a Deus. Hebreus 11:6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Em Mateus 5:11, Jesus diz, bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa no céu. Então, queridos, você vai ser perseguido, vão criticar você, vão falar mal de você, mas é problema de quem faz isso, não é teu. Você tem que, ele está dizendo, olha, alegrem-se por isso. Agora, é fácil se alegrar? Você vê as pessoas falando mal de você, as pessoas criticando você,
as pessoas mentindo sobre você. É fácil se alegrar? Não é fácil, mas você tem que encontrar esse lugar. E aonde você encontra esse lugar? Ativando a sua fé, dizendo: Deus, no Senhor vai dar certo. Ativa a sua fé na palavra de Deus, amém? Alegrai-vos no Senhor, outra vez eu digo, alegrai-vos. Tudo posso naquele que me... Quem intentará acusação contra os filhos de Deus? É Ele que nos justifica. Então, olha, fortalece a tua fé na palavra de Deus, ativa a tua fé, amém? A segunda coisa que eu quero deixar para você, perceba os sentimentos que gerenciam a sua fé. Olha lá, Tiago 1:2. Vamos lá, Tiago 1:2. Tiago 1:2, olha aqui, ó. Está aqui, ó. Vamos ler até o 4. Meus irmãos, tenham por motivo de... Qual que é o tamanho da alegria? Tamanho da alegria? Grande alegria, o fato de... Deu um fecha em nós aqui agora, não deu não? Hã? Você já imaginou a aprovação chegando na tua porta e falando assim: eu sou a aprovação, e você fala: uhul, glória a Deus, ela chegou. Credo, ai. Que é isso? Que é isso? Mas é o que ele está dizendo, você tem que se alegrar num momento como esse. Às vezes, Satanás coloca pessoas com aparência de bem perto de nós, dos nossos ouvidos, para roubar a nossa fé. E como que elas fazem isso? Lançando sementes ruins. Cadê o teu Deus? Você vai ficar nesse negócio mesmo? Você vai acreditar nisso mesmo? Vamos ver até quando isso vai durar. Vamos ver, isso é fogo de palha, e não sei o quê. E ela vai minando a tua fé, e ela vai desanimando você. Ah, Satanás, sai para lá! Larga do meu pé, Satanás! Eu estou firmado em Deus, minha fé está firmada no Senhor Jesus. Perceba os sentimentos que gerenciam a sua fé. A sua fé tem que ser gerenciada pela alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus, queridos. A terceira coisa que eu quero deixar para você dar a volta por cima: lute pelo que você crê. Lute pelo que você crê. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Judas 1:3. Judas está ali um pouquinho antes do Apocalipse. Já lá no finalzinho da Bíblia, Judas 1:3. Aqui, ó. Judas vai escrever uma carta com um objetivo e ele muda o sentido. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé. Por que você tem que lutar pela fé, que uma vez foi entregue para os santos? Olha o verso seguinte. Pois certos indivíduos, cujas sentenças de condenação foi promulgada há muito tempo, Deus já condenou essas pessoas, falou: eu não quero mais comigo. Olha só, há muito tempo, elas se infiltram no meio de vocês sem serem notadas. São pessoas ímpias, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Olha que coisa terrível. A pessoa está dentro da igreja, minando a fé do outro, matando o outro, eliminando o outro. Hoje, vocês me dão mais 5 minutinhos aí para nós fechar a conta? A hora já passou, gente. Eu estou falando demais, né? Caramba. Eu não posso ficar pregando assim. Hoje nós temos um carro quitado, graças a Deus. Eu andei muitos anos de CG. Quem sabe o que é CG aqui, gente? CG é uma motinha 125 da Honda, que no Brasil é igual formiga. Igual bicicleta, é. Tem demais. Eu andei muito tempo de CG, eu fui CGzeiro muito tempo. Né? Silvio, você conhece CG? Conhece CG? Olha, andei muito tempo de CG. Cadê o Eliseu? O Eliseu também, né, Eliseu? Conhece também, né? Paulão, conhece CG? Andei muito tempo de CG. Ed, andou da CGzinha? Não, andei muito tempo. Depois eu aperfeiçoei, mudei para bis. Andei muito tempo de bis, eu e Dona Tânia, gente, de bis, ixi, olha, mas Deus me resolveu esse negócio meu de carro. Eu já ofertei carro na igreja, eu já dei carro para pastor, graças a Deus, eu sou resolvido nessa área, né? Então, hoje nós temos um carro quitado,
E graças a Deus, eu tenho uma Harley Davidson. Quitada. É bênção, não é? É bênção. Eu olho ela lá para mim e falo assim, mas é minha mesmo. Né? Glória a Deus. Eu andava de CGzinha, de bis, muitas vezes de a pé. Muitas vezes andei muito de bicicleta. Gente, de a pé, vamos combinar aqui, de a pé até o rastro é feio. Né? É terrível. Né? Então, assim, olha, eu olho para tudo isso hoje, é uma bênção. Mas eu me lembro que quando nós casamos, eu e Tânia, nós casamos e nós prosperamos rapidamente. Prosperou que foi uma bênção. A coisa deu certo. Aí nós compramos um carro, nós tínhamos um carro, era 2006, o nosso carro era 2005. Carro seminovo. Bom, bonito, gostoso e tal, não era aquele do sonho ainda, mas era um carro muito bom que nós compramos. E aí nós fomos fazer uma viagem curta e no meio da estrada capotou o carro. E aí machucou a Tânia e o carro quase que deu PT, acabou o carro, virou aquela, olhava assim, dava dó, teve que ir lá com o guincho buscar ele e tudo mais, e nós ficamos de a pé. Aí uma missionária da igreja que tinha ganhado um carro da igreja, ela tinha o outro carro velhinho dela, o carro velhinho dela era um Passat, furado embaixo, no soalho, com os amortecedores vencidos. Então, Carlos, você passava assim nos buracos, ele fazia assim, ó. E aí, quando você passava na água com ele, ele fazia assim, batia na água, subia novamente. Quando ele descia, a água estava subindo. Então, você imagina como que era o desafio. O tanque dele era furado, só cabia 2 litros de gasolina. E eu e a Tânia era playboyzinho, nós tínhamos 20 e poucos anos de idade, era playboyzinho na cidade. Ganhava bem, estava prosperando, rompendo. Mas aí, de uma hora para outra, deu ruim, virou tudo, e nós ficamos só com aquele carro. E o carro acabava a gasolina. Meio da avenida, na cidade, tipo ali na Ferry. E aí a Tânia, meu amor, vai ser para a boleia. E a Tânia na boleia, e eu atrás, empurrando o carro. Eu era policial, né? O pessoal me chamava de Jota, né? Então, o pessoal, os amigos passavam, ô Jota, tá precisando de ajuda? Não, tá tudo bem aqui, tá tudo tranquilo, pode... Não, tá tudo bem. Aí eu falava para a Tânia assim, ó, firma aí agora que tá chegando perto do posto, que tinha uma rampinha para subir. Aí eu dava aquela... encostava na bomba de gasolina para poder abastecer os 2 litros de gasolina, né? Para poder conseguir chegar até um outro lugar. E foi meses assim, né? Mas eu me lembro que aquilo não entristeceu o nosso coração. Eu estava empurrando o carro, naquele tempo a gente tinha aquelas canções antigas, o nosso general é valente, e aquelas músicas animavam eu, né? Leão de guerra, e eu saía cantando. Então, no meio da avenida, eu empurrando a carro, estando dirigindo, e eu cantando, adorando a Deus, glorificando a Deus, aleluia, glória a Deus, porque dentro de mim o Espírito Santo ministrava assim, você ainda vai ter carro bom, você ainda vai viver bem, você ainda vai estar, porque eu estou provando você uma fase, vai passar. Se alegra nela, fique bem nela, porque a bênção vai chegar. Então, quando eu olho hoje e eu vejo aqueles momentos difíceis que eu me submeti, que eu aprendi e não deixei aquilo roubar a minha fé e nem entristecer o meu coração. Falei, olha, glória a Deus, queridos, para a glória de Deus, nós somos centenas, milhares hoje, a igreja, várias igrejas plantadas, pastores sendo formados, crianças sendo alcançadas, porque eu decidi com Tânia permanecer firme na fé. A gente aprendeu, nos vários momentos difíceis, dar a volta por cima. Então, para nós fecharmos, lá em 1 João 5,4, vai dizer assim, 1 João 5,4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo. O quê? A nossa fé. A nossa fé. Como é que você pode dar a volta por cima? Ativa a sua fé e permanece com ela firme, luta por ela, batalha por ela, não esmurece, se alegra em Deus todos os dias. Amém, queridos? Glória a Deus, você recebe essa palavra para a tua vida? Então, decida seguir em frente. Como? Resista a toda semente de orgulho, de soberba. Se Deus te deu, Deus te abençoou, te prosperou, glória a Deus, aleluia. Mas não deixa o orgulho, não deixa achar que você é bom, que você conseguiu algo com a força do braço, que você é bom. E use o que Deus te deu para expandir o reino, amém? Então eu só quero fechar o que a gente começou falando. A gente começou falando de Josué, lembra? A gente falou de um homem que ele perdeu 2 filhos, e ele ressignificou
e teve relações com a sua esposa e teve um outro filho. E o nome desse filho, ele colocou o nome de Berias, porque era um momento que as coisas iam mal na sua casa. Agora eu quero que você vá lá em 1 Crônicas 7, 25. Igor, pode vir para cá? 1 Crônicas 7, 25. Não, perdão, 25. Aí está 15. Aí. Olha, aquele menino cresceu, casou, e o texto vai dizer assim: o filho de Berias foi Refa, de quem foi filho Recefe, de quem foi filho Tela, de quem foi filho Taã, de quem foi filho Ladã, de quem foi filho Amiúde, de quem foi filho Elisama, de quem foi filho Num, de quem foi filho Josué. A decisão de um homem mudou a história da geração dele lá na frente. Ele aprendeu a dar a volta por cima, a seguir em frente, a manter a sua fé, a crer. E um dos seus lá na frente se tornou o grande líder da nação de Israel. Só Deus sabe o que Ele quer fazer com a tua geração. Permaneça firme na presença dEle. Amém? Vamos ficar de pé?